Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um fechamento semanal. Semana bastante agitada, né, Gui? Perfeito, Thiago. E uma pergunta: será que esse ano vai ter Disney? Ai, por favor. Acho que sim. Acho que teremos Disney. O dólar continua caminhando a passos largos para que tenha festa em casa e a gente consiga ir para Perfeito. Disney. Mas aqui, até antes da gente falar disso, e a gente vai tratar disso, então fiquem tranquilos, traremos aqui esses dados relacionados aí ao dólar. Na verdade, dados relacionados ao real, né? Vem se valorizando bastante aí. Mas olhando para o Brasil aqui, até para que a gente já entre aqui na parte do que aconteceu de relevante, que tem algum impacto. A gente tem nessa semana uma declaração do Campos Neto dizendo que na próxima reunião do Copom, caso não aconteça nenhuma novidade no cenário, a alta vai ser apenas de 1%. Isso impactou a curva de juros, a gente teve ali redução de juros futuros e óbvio que isso impacta alguns setores. E aí eu vou explorar você aqui, Gui. E também a gente tem aí a pesquisa do Datafolha com a menor diferença entre Lula e Bolsonaro, e a gente está cada vez mais caminhando para que o cenário eleitoral também tenha peso quando a gente for olhar para números na Bolsa. Mas eu queria ouvir já de você, Gui, a parte aí de números, como é que foi Bovespa, o que a gente teve aí de novidades, inclusive também com uma calma, óbvio, continuamos torcendo para que a guerra acabe, mas ela essa semana não trouxe grandes novidades. E aí o mercado também se beneficia disso. Certo, Gui? Perfeito, Thiago. Vamos lá então. 8 altas consecutivas do Ibovespa. Realmente um volume comprador muito forte nesses últimos dias no nosso mercado. O Ibov fechou a semana com uma alta de 3,27%, bem expressiva. E ainda é aqueles pontos que a gente vem comentando já nas últimas semanas, né? Questão de commodities é o que vem atraindo muito capital estrangeiro. Isso até explica a questão do dólar, né, vem caindo, mas eu quero me aprofundar até um pouco mais nessa questão do dólar daqui a pouco. Mas realmente uma sinalização muito importante. O Banco Central já havia sinalizado isso, mas o Campos Neto foi preciso em falar que na próxima reunião o aumento será de 1%, finalizando o ciclo de alta em 12,75%. Lógico, abrindo portas, né, para uma possível mudança de cenário, se o petróleo continuar nesse patamar. Mas isso foi o suficiente para acalmar bastante a nossa curva de juros futuras. Então a expectativa do mercado em relação ao quanto esse juros vai subir deu uma acalmada nos ânimos. E lembrando que empresas ligadas à economia doméstica têm uma relação muito direta com essa questão dos juros, né? Então a partir do momento que ela cai, a gente vê um reflexo na cotação desses ativos. Então justamente essa semana a gente viu empresas ligadas à economia interna performando muito bem. Então esse é um ponto muito importante. E agora falando um pouco do dólar, né? Que o dólar que realmente está chamando bastante atenção. 4,74, quem diria, né? 3, 4 meses atrás a gente estava em 5,75, então R$ 1 de queda realmente é bem expressivo. E o porquê disso, Thiago? Vamos lá então. Muito capital estrangeiro entrando aqui no Brasil. Mas por quê? 2 pontos principais. O primeiro dele, gente, é o diferencial de taxa de juros. A nossa de taxa de juros aqui no Brasil vem subindo bastante nesses últimos meses e por isso acaba tornando o Brasil um lugar mais atrativo para o investidor estrangeiro fazer o chamado de carry trade, né? Então hoje o Brasil ele tem a maior taxa de juros real, né? Isso é quando a gente desconta a inflação da taxa de juros e por isso acaba atraindo investidores estrangeiros para a nossa renda fixa. Então isso explica uma entrada massiva desse capital estrangeiro, somada à questão de commodities, tá? Então o Brasil, entre os emergentes, é o principal produtor de commodities. Então a partir do momento que as outras opções, né, que seriam a Rússia, a China, estão vivendo cenários extremamente complexos, muito desse capital acaba sendo dirigido aqui para o Brasil e a gente vê o dólar caindo quase que 6% na semana. Realmente muito expressivo, viu, Thiago? Não, excelente, Gui. E aí tem um ponto, né? A gente ainda não sabe o efetivo impacto que isso vai trazer na inflação, mas é óbvio que se o dólar cai muito, eu talvez tenha algum impacto ali na inflação e muito disso começa a ser considerado no cenário atual, inclusive quando o Campos Neto já posiciona de que caso não aconteça mais nenhuma coisa muito grande, o ciclo de alta de juros está próximo do fim, né? É muito por conta dessa queda do dólar. E aí, você acabou não trazendo um número que eu acho relevante, que é qual foi o fechamento da semana do Ibovespa, antes inclusive da gente entrar numa parte internacional aqui.
Sim, então como eu comentei, foram 8 altas consecutivas e na semana Ibovespa fechou com 3,27% de alta. Meu Deus, ó, 8 altas seguidas, pessoal. Quase nos 120 mil pontos. Espero que todos vocês estejam bastante felizes com isso e não tenham, estejam curtindo esse momento aí. E aí, quando a gente olha para a internacional, né? A gente tem guerra sem grandes novidades. Acho que talvez a principal delas é uma declaração da Rússia dizendo que vai focar esforços no leste da Ucrânia, que na verdade, e aí vale aqui algum nível de explicação histórica, é onde inclusive tem uma maior concentração de russos efetivamente, né? A gente teve inclusive há alguns anos atrás a situação da Crimeia, enfim, e basicamente dizendo que vai consertar esforços ali. Não é uma grande novidade no que tange aumento de risco, na verdade isso foi até bem quisto pelo mercado, é uma sinalização talvez de que a gente esteja próximo aí do fim disso. E como é que foi mercado internacional nesta semana com, acho que a principal notícia que eu consigo trazer aqui, que me chamou a atenção essa semana, na verdade, foi que o pedido de seguro-desemprego nos Estados Unidos é o menor desde 1969. E aí, para quem está aqui com a gente e gosta de economia, né, isso significa estar vivendo praticamente um estado de pleno emprego. Então, os Estados Unidos provavelmente continuará com um forte crescimento. E aí, como é que reflete esse dado, mais essa calmaria um pouco na guerra para mercado internacional? Reflete positivamente. A S&P fechou com uma alta de 1,79% e Nasdaq seguindo nesse mesmo rumo com uma alta de 1,98%, tá? E aí até comentando um pouco da questão da guerra, né? Tudo indica que a gente está dirigindo para um cessar-fogo. Até porque a guerra em si ela não é positiva para ninguém, nem para a Rússia, nem para a Ucrânia. Então, quanto antes ela terminar, melhor. E essa fala, né, do Putin, essa demonstração que eles estão dirigindo o foco desse conflito mais para o leste da Ucrânia, mostra também um certo recuo, né? Então, também é algo que o mercado enxergou de forma positiva, veio numa, enfim, uma calmaria nesse conflito, né? Então acaba refletindo positivamente. E sempre bom falar que é muito importante nesse momento a gente ficar de olho nas commodities, tá? Porque um dos motivos das commodities estarem subindo é justamente essa guerra. É uma guerra inflacionária, impacta, enfim. A gente já falou isso milhares de vezes, não vou repetir. Mas a partir do momento que essa guerra ela se acalma, ou se ela até se finaliza, pode ser que num curto prazo a gente veja essas commodities caírem de preço, tá? Então ficar de olho também nisso aí, que é um ponto importante. E por fim, só também trazendo o último dado aqui, outro ativo que realmente se valorizou bastante, aqui eu estou falando da classe de criptoativos, né, criptomoedas, foi o Bitcoin ali com uma alta de 6%, tá? Refletindo também esse apetite a risco um pouco mais alimentado agora nesse cenário atual. E posso adicionar um outro ponto aí. Óbvio que não por isso, tá, o Bitcoin subiu, mas a gente vê inclusive nessa semana uma sinalização do Ray Dalio dizendo que vai começar a olhar criptoativos para entender se vai fazer sentido colocar em seu portfólio. Obviamente que esse tipo de notícia impacta positivamente para o ativo, tá? Mas basicamente, gente, é isso. Mais uma vez, muito obrigado a todos que curtiram, compartilharam, comentaram. A gente fica muito feliz, inclusive com as mensagens que a gente recebe, tanto pelo nosso Instagram da RJ Investimentos, pelo YouTube, pelo Facebook, até algumas coisas que acabam chegando no nosso privado. E é isso, gente. Uma boa semana a todos e divirtam-se. Da minha parte, igualmente, um ótimo final de semana. Obrigado pelos feedbacks e até a próxima, gente. Um abraço.